Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a lua cheia no signo de Touro, mas não só isso, estou também aqui para falar sobre o eclipse lunar que vai ocorrer no signo de Touro. Gente, esse eclipse, ele é um eclipse lunar parcial, que é bem diferente de um eclipse total. Um eclipse parcial é quando a gente vê apenas um pedaço da lua ficando escura, que é o que está aqui para vocês. Essa é a visão que a gente vai ter em alguns locais onde o eclipse vai ser visto do seu início ao fim, mas o eclipse ele vai encobrir apenas mais ou menos 6% da lua. Então a diferença vai ser mais ou menos isso aqui. É quase imperceptível. Inclusive aqui no Brasil, o dia já vai estar terminando aí nas Américas. Então a gente vai ver só um pouquinho desse eclipse. Já nessa área aqui que pega a Europa, a Ásia, a Austrália, a África, a América do Norte, grande parte da América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico e Antártica, ou seja, pegando esse miolo aqui onde está mais escuro, é aonde o eclipse vai ser visível durante todo o seu processo. Mas essas pessoas que estão aqui vão ver isso aqui, vão ver essa partezinha ficando escura. É quase imperceptível, tá? Então, para as pessoas que estão achando que vão ver uma lua de sangue, uma lua vermelha, a sombra da Terra encobrindo toda a lua, eu já digo para vocês de antemão que não vai ser isso que vai ser visto, tá? O eclipse, ele vai ser um eclipse lunar. E o que acontece quando a gente tem um eclipse lunar? Nós temos o Sol aqui jorrando a sua luz, aí a Terra faz um alinhamento com a Lua e a Lua é encoberta. Só que a gente vai ter apenas uma parte dessa Lua sendo encoberta. Não vai ser um eclipse que pega ali a penumbra, vai encobrir um pedaço da Lua, mas é só um pedacinho. Então, quando a gente tem Sol, Terra e Lua, o que a gente tem? A gente tem uma oposição ocorrendo entre Sol e Lua, né? Como está aqui, aqui nós temos o Sol, aqui nós temos a Lua e a Terra está no meio. Então, a gente está aqui, o Sol está de um lado, a Lua está do outro, o Sol irradia sua luz aqui e a Lua vai pegar uma parte dessa sombra da Terra. Por que não vai ser total? Porque o nó do norte, ele está lá a 24 graus do signo de Áries. Está próximo, mas está um pouco distante. Então, a gente ainda tem um eclipse, mas esse eclipse não é total. Quanto mais próximo do nodo ou dos nodos, mais alinhado está Lua, Sol e Terra. Então, nós vamos ter um eclipse parcial acontecendo no signo de Touro aos 5 graus e 9 minutos. Isso aqui, na verdade, é o momento da lua cheia, do ápice dessa lua, né? Nós estamos na lunação libriana. Nós tivemos a conjunção de Sol e Lua aqui no signo de Libra, junto com o eclipse, mas iniciamos aqui também uma lunação e agora a lua chegou ao seu ápice, é a lua cheia. Porém, essa lua cheia vai ocorrer com a Terra projetando um pouco da sua sombra na Lua. E é importante dizer, gente, que o eclipse solar ele é o mais importante, ele é o mais poderoso. Já os eclipses lunares, eles são importantes também. Porém, quando a gente tem eclipse lunar total, aí sim a gente pode considerar uma grande potência. Quando o eclipse ele é penumbral ou quando ele é parcial, nem tanto assim. Os impactos não são tão poderosos assim. Mas nós estamos vindo de um período muito longo de eclipses nesse eixo Touro-Escorpião. E esse é o último eclipse que nós vamos ter até o ano de 2031, que é onde a gente vai ter o primeiro eclipse no signo de Escorpião. Essa é a última vez que esse eixo vai ser tocado. E o que isso simboliza? Simboliza que nós estamos fechando realmente um ciclo do eixo Escorpião-Touro. Aí sim, para a astrologia isso tem importância, isso tem um peso grande. É como se todos os eclipses anteriores viessem para fechar nesse eclipse lunar que a gente está tendo os trabalhos que foram feitos desde o dia 19 de novembro de 2021. Os eclipses nesse eixo não começaram em 2022. O primeiro eclipse ocorreu em 2021, em novembro, inclusive foi muito próximo do acidente que levou à morte da cantora
cantora Marília Mendonça. E como esse evento foi muito surpreendente, né, e muito chocante, eu tenho gravado que foi muito próximo aos eclipses, principalmente ao eclipse de Escorpião. E aí eu trouxe para vocês aqui a tabela com os eclipses, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês aonde que começou. Então a gente vê aqui, olha, o primeiro eclipse que ocorreu foi no signo de Touro, mas nós estávamos na lunação de Escorpião. Foi lá no dia 19 de novembro de 2021, foi um eclipse lunar parcial como esse daqui, aos 27 graus e 14 minutos do signo de Touro. Então, eu marquei aqui para vocês de verdinho que foram os eclipses que ocorreram no signo de Touro, em azul os eclipses que ocorreram no signo de Escorpião. E por que eu trouxe essa tabela para vocês? Para que vocês possam olhar essas datas, porque a gente teve todas essas datas, dia 19 de novembro de 2021. O que estava acontecendo na sua vida durante esse período? Aí logo depois, dia 30 de abril de 2022, foi um outro período de eclipse. Vale a pena olhar na sua agenda, no seu diário, no seu Google Fotos e tentar lembrar o que estava ocorrendo na sua vida durante esse período. Aí nós tivemos um outro em 16 de maio de 2022, que foi um eclipse lunar, um eclipse solar dia 25 de outubro. Esses dois foram no signo de Escorpião. Já no dia 8 de novembro de 2022, nós tivemos um eclipse lunar total no signo de Touro. O que estava acontecendo na sua vida durante esse período aí de 8 de novembro? E aí nós tivemos um outro eclipse lunar acontecendo, penumbral, ali no dia 5 de maio de 2023. Esse foi em Escorpião. Vocês conseguem lembrar o que estava acontecendo na vida de vocês no início desse ano? E agora nós vamos ter o último eclipse ocorrendo, um eclipse lunar parcial, no sábado, dia 28 de outubro, aos 5 graus e 4 minutos do signo de Touro. E aqui vocês veem que a gente fecha um ciclo. O ciclo em que nós tivemos os nodos lunares iniciando os eclipses no eixo Touro-Escorpião. E aqui eu vou mostrar para vocês que ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, o que a gente vai ter aqui, olha, eclipses acontecendo em outros signos. Tá vendo aqui, olha, 2029. Aí chega aqui no dia 7 de maio de 2031, é quando a gente vai ter o primeiro eclipse, abrindo novamente os eclipses ocorrendo no signo de Escorpião. E aí a gente vai fechar com os dois últimos eclipses no signo de Gêmeos e Sagitário, e aí a gente entra novamente no ciclo desse eixo Touro-Escorpião. Então até 2031 esse ciclo não vai se repetir. Por isso, mais uma vez, se vocês quiserem dar um print aí na tela, eu vou aproximar aqui para vocês, para que vocês possam ver essas datas, anotarem aí na agenda de vocês e fazer uma reflexão sobre o que aconteceu na vida de vocês durante esse período, de final de 2021 até o final de 2023, tá bom? E isso vai servir como base para esse último eclipse que a gente vai ter aqui, porque a somatória de todos esses eclipses está vindo para cá. É o fechamento, é o encerramento desses assuntos tão profundos, tão transformadores, tão valiosos, tão importantes na nossa vida. Porque o eixo de Touro e Escorpião fala justamente desses assuntos que para nós são muito delicados. O signo de Escorpião fala sobre perdas, fala sobre crises, sobre dores, feridas, transformações, a consciência de que tudo que inicia, finda, termina, acaba. E o signo de Touro é o signo que fala do desfrute de tudo aquilo que nós conquistamos, de tudo aquilo que nós transformamos em valor. Ou seja, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você obteve pelo seu trabalho, pelo seu suor. Tudo isso está aqui no signo de Touro. Então aqui no signo de Touro a gente vê um lindo pôr do sol, a gente admira a natureza em sua plenitude, a gente sente uma paz, uma tranquilidade, um bem-estar, um conforto. E o signo de Escorpião fala das nossas entranhas, fala do submundo, das nossas dores, das nossas feridas. Então a gente oscilou entre esses dois universos, o ter e o perder, o iniciar e ver aquilo indo embora, a vida em abundância e a morte vindo com tudo, a paz e a harmonia, a abundância e o caos, a crise e as dores
vindo à tona. E, obviamente, esse eixo como um todo fala do poder. O poder através do dinheiro, das posses que a gente tem, e o poder através da manipulação, da persuasão, da indução, do uso de estratégia, de obter controle e domínio. E mais um ponto, esse eixo fala sobre a energia sexual fortemente. Então, todos esses assuntos ficaram em evidência desde o final de 2021 até agora. Bom, mas aí o que está acontecendo? A gente está com uma lua cheia vindo aqui para o signo de Touro. Lembrando que a lua, ela se exalta no signo de Touro. Ela fica super bem, super aconchegada, ela é super bem recebida por essa energia taurina. Então, é como se ela estivesse em casa, mas ela vai chegar aqui nesse ambiente super favorável e vai receber uma sombra. E essa sombra acaba ocultando a luz da consciência que vem do sol. Então é como se a gente perdesse um pouco a consciência, é como se a gente se perdesse um pouco do nosso eixo. E aí o que acontece? Quando essa lua ela é eclipsada, é justamente aí que a gente percebe, através do descontrole das pessoas, do transbordar das pessoas, o lado mais instintivo delas, a parte mais insegura, ou seja, as sombras de Touro vêm à tona. Então, aonde você tem insegurança, aonde você tem apego, os medos, as angústias, toda a nossa ansiedade, tudo isso é transbordado aí. E é importante dizer que esse eclipse ele está acontecendo próximo ao nó do norte. E o nó do norte está no signo de Áries. E quando a gente fala do nó do norte, a gente está falando do presente para o futuro. Para onde a gente tem que ir? O norte que está sendo iluminado. Então, através desse eclipse lunar que a gente vai ter, é como se as últimas sombras que precisam vir, as últimas coisas que a gente precisa trazer para a nossa consciência. Lembrando que elas estão ali. A energia de Escorpião tem isso. Esse arquétipo ele guarda as nossas sombras como uma forma de preservação e proteção. Mas quando o Sol chega lá no signo de Escorpião, o que ele faz? Ele ilumina e diz, olha, não dá para se preservar para sempre. Uma hora você tem que mostrar a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, os seus medos, as suas dores. E aí esse último eclipse está vindo justamente para deixar que essas inseguranças transbordem ou que esses desvios, esses problemas que a gente tem, que a gente fica ali encobrindo, que eles venham à tona. E é justamente no momento que essa lua é eclipsada, ou seja, é como se a gente perdesse a cabeça, como se a gente perdesse a consciência e aquilo vem, aquilo transborda, aquilo se mostra pra gente. E aí aquela sombra sai da frente da lua e a consciência emocional volta. E é quando a gente tem tudo aquilo para olhar, todas aquelas questões que vieram à tona, o descontrole, a histeria, os caprichos, que de repente a gente pode vir a ter. Mas qual o objetivo disso tudo? O objetivo é o nó do norte. Ou seja, agora é hora de você limar, de você colocar fim nessas questões que você vem carregando, que você está apegado, que mesmo não sendo bom para você, você está acomodado ou de repente naquela zona de conforto. E esse eclipse vem para falar, olha, você teve aí 1 ano e meio para trabalhar com esses assuntos. Como que você lidou com isso? Tudo aquilo que se somou e que ainda está aí para você trabalhar, é muito provável que venha com tudo pelos próximos 6 meses. Então, aquilo que não foi trabalhado agora, principalmente nos assuntos de Touro e Escorpião, terão que ser trabalhados nos próximos 6 meses de forma muito intensa, com o sentido do nó do norte. Agora você se responsabiliza, você toma as rédeas, você dá a direção, você faz as escolhas, você decide como que você vai trabalhar e lidar com essas sombras. É você quem vai decidir, é você quem vai direcionar, a responsabilidade é sua, só cabe a você fazer isso. Por quê? Porque o nó do norte está no signo de Áries. E Áries traz a regência de Marte. E Marte está no signo de Escorpião, que inclusive está recebendo o Sol nesse eclipse. E Marte estando no signo de Escorpião, Escorpião é o signo de perdas, de fim, de morte, de encerramento de ciclo. Então não tem como fugir. A gente vai ter que olhar para essas questões e a gente vai ter que decidir os fins que a gente vai dar. E não bastasse isso, esse Marte está fazendo uma oposição exata a Júpiter, que está lá ao lado da Lua no signo de Touro. E Júpiter é um planeta de expansão dessa consciência, que tem relação com as crenças, com a fé, com a percepção de um quadro maior. Fala de uma consciência elevada. Então, se Marte está conversando ali, frente a frente, com Júpiter,
é porque algumas crenças terão que ser limadas da nossa vida. Crenças essas que nos prendem, que nos limitam, que estão numa zona de conforto, que estão dentro de um entendimento que não é seu, que não é próprio, nó do norte, no signo de Áries. Então, se você aprendeu alguma coisa, se você trouxe uma crença, se você trouxe valores da sua família, da sua cultura, da sua comunidade, dos seus parentes, os eclipses no eixo Touro-Escorpião já estavam pedindo para a gente mudar isso. E agora, mais ainda. Então, a gente vai ter pelo menos 6 meses para trabalhar com a finitude dessas crenças, com a transformação dessas crenças, com o ressignificar dessas crenças. E como que esse ressignificar pode acontecer? Obviamente através de Júpiter, mas também com Mercúrio ali entre o Sol e Marte, no signo de Escorpião. Então esse trio aqui, ele está iluminando tudo que está aqui, olha, do outro lado. Lembrando que o iluminar vai ter um eclipse no meio. Então, esses sentimentos que estão ocultos, que estão velados, que estão reservados, as 7 chaves, eles vão vir à superfície, seja pelo amor, seja pela dor, mas virão. E aí é quando a gente vai ter que trazer para Mercúrio. Mercúrio vem e fala, bom, agora se você não está acessando o seu baú secreto, então eu vou trazer claramente para sua consciência, para que você compreenda isso de uma vez por todas. Se você não entender, pelo menos alguém fora, que aí a lunação de Libra, o outro vai mostrar para você aquilo que você não está querendo enxergar, ou que você está fugindo, que você está evitando, que você está negando. Aí é o nó do sul, lá no signo de Libra, que é o que a gente precisa soltar. Então, aquilo que a gente está colocando panos quentes, a peneira que a gente está tentando tampar o sol, tudo isso não está dando certo nesse momento. E lembrando, com a Lua exaltada no signo de Touro, e imagina, ela já se exalta aqui, estando completamente cheia, uma Lua cheia ocorrendo no signo de Touro, toda essa exaltação vai transbordar. Só que se a Lua já se exalta no signo de Touro, imagina com o maior planeta do zodíaco. O planeta que tudo aumenta, que tudo expande, que em tudo exagera. Ou seja, é muito provável que escorram coisas que a gente nem imagina que poderia transbordar. Talvez alguns ciclos terminem que a gente nem poderia imaginar que chegariam ao fim. Por quê? Porque a gente está falando de Urano conversando com a Vênus. Urano é o planeta das surpresas, das reviravoltas, dos sustos que a gente leva, dos rompantes, das rupturas, que desorganiza e tira tudo do lugar. E por outro lado, nós temos a Vênus, lá no signo de Virgem, que é o regente dessa lua cheia e também do eclipse lunar, e também foi o regente do eclipse solar. Então a Vênus, ela está extremamente importante. E como que está essa Vênus? Primeiro, estando no signo de Virgem, mudanças importantes precisam acontecer de forma prática, funcional, nos nossos hábitos, nas nossas rotinas, principalmente dentro dos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem. Esses relacionamentos podem ser amorosos, profissionais, de negócios, entre amigos, seja qual for a relação que você tenha, essa Vênus vai passar por esse processo de mudança. E não só mudança, mas de dissolução, porque ela está fazendo uma oposição a Netuno. E Netuno é um planeta que dissolve, que descaracteriza e difunde. Só que Netuno também fala de confusão, de enganos, de ilusões, mentiras, falsidades. Então a Vênus fazendo oposição a Netuno com Urano aqui pode ser um momento em que a gente venha ter muitas revelações, provavelmente de forma surpreendente com o eclipse na Lua. De repente aquela pessoa que você confiava, que você colocava a sua mão no fogo, de repente num deslize você venha descobrir do nada alguma falsidade, alguma mentira, alguma distorção da realidade, e aí vem para essa consciência. E quando vier para essa consciência, nós temos a Lilith ali muito próxima a Vênus novamente. E o que a Lilith fala aqui? Talvez a gente perca o chão, talvez a gente venha sentir um grande vazio, como se algo tivesse sido tirado da gente. E esse algo pode ser algo de muito valor, uma crença,
uma ideia, lembrando que a Vênus está aqui no signo de Virgem e o planeta que rege o signo de Virgem é o Mercúrio, que está lá junto com o Sol e Marte fazendo oposição à Lua. Então, o dispositor da Vênus é Mercúrio. E lembrando que esse Mercúrio está em conjunção com Marte, que vocês podem entender como um bisturi extremamente afiado, que está fazendo ali um procedimento cirúrgico, está arrancando realmente nódulos, tumores, coisas que não precisam estar mais lá, que é a energia de Virgem. A energia de Virgem é uma energia que limpa, faxina, elimina, purifica. Então, Mercúrio junto com o bisturi ali vai ser cirúrgico em situações que estão de repente colados a nós, que Netuno vai mostrar onde estão os enganos, as sombras, as mentiras, aquilo que não precisa estar mais dentro da gente, junto da gente, perto da gente, vai ser cortado. E aí a Lilith traz esse papel de preenchimento, ou seja, talvez a gente se sinta sem chão, sem suporte, a gente se sinta num grande vazio, e é aí que vem isso aqui. Bom, com o que você vai preencher esse vazio que ficou aí por algo que estava sendo preenchido, que precisa receber um novo significado? Ou seja, vamos supor que você se achava feliz e contente porque você estava junto de uma pessoa ou trabalhando numa empresa X e que aquela empresa ou que aquela pessoa te preenchia e de repente essa pessoa vai embora. O relacionamento termina, você acaba sendo despedido do seu trabalho. Por que a gente deixa pessoas e situações, cargos, por exemplo, preencher a nossa vida, quando nós devíamos estar preenchidos de nós mesmos? Ou seja, você com ou sem aquela pessoa, você ficaria bem. Você com ou sem aquele emprego, você ficaria bem. Você com ou sem aquela casa, aquele carro, aquele equipamento eletrônico, você com ou sem ele, você estaria ok, tudo bem, acabou, mas eu sei lidar. Eu entendo que tudo é cíclico e daqui em diante eu vou construir e buscar outras coisas. E quando a gente se preenche com coisas que não são próprias, que não são nossas, que não são sutis, de valores elevados da alma, toda vez que a gente perde alguma coisa, fica um vazio. Toda vez que algo vai embora, fica um vazio. Quando, na verdade, esse vazio ele é ilusório, porque nada é nosso, nada é para sempre, nada nos pertence. Tudo finda. Escorpião. Tudo acaba, tudo termina. Uma hora a gente envelhece, tem que se aposentar, as pessoas envelhecem, as pessoas partem, desencarnam. Daqui a pouquinho a gente está envelhecendo, daqui a pouquinho a gente está desencarnando. Ou seja, tudo finda. E o que fica? Aí a energia escorpiana vindo para essa energia taurina. Quais são os reais valores dessa vida? Aí vem Netuno. Peraí, você está apegado a valores venusianos mundanos, a objetos, a matéria, ao corpo, a riquezas do mundo? Isso tudo fica. O seu corpo é só um aglomerado de matéria que vai para debaixo da terra, que vai virar pó e vai acabar. Mas o que fica para além disso? Aí nós temos também isso aqui, olha, Saturno conversando com o eclipse. Tanto aqui para o Sol quanto para a Lua. Saturno em Peixes. E esse aspecto, ele adiciona mais esse peso, essa responsabilidade da gente compreender o que é que tem valor de verdade nessa vida. E a Lilith aqui está falando, bom, preencha esse vazio com aquilo que é essencial, com aquilo que é verdadeiro, que é puro, que é da sua natureza. É a sua essência, virgem. Virgem é natureza, virgem é essência. Vocês sabem que no signo de Virgem é onde se extrai extratos de planta, de flores, chás, essências. Tudo vem de Virgem, que é a essência que é retirada da matéria. E é mais ou menos isso que está sendo pedido para a gente. A gente vai precisar encontrar esse valor essencial, profundo, verdadeiro, aonde para os próximos anos e para o resto da vida a gente não sinta vazios porque algo partiu, porque algo findou, porque o ciclo de alguma coisa acabou. Porque senão todo dia, no nosso dia a dia, a gente vai sentir esse vazio, esse abismo diante dos nossos pés. Porque todo dia algo está morrendo e algo está nascendo. Ó. E para que a gente possa entender isso de uma forma mais ampla,
dupla. Todo dia o sol morre e todo dia o sol nasce. Será que a gente sente um vazio enorme quando o sol se põe? Por que a gente não sente uma falta, um vazio, um medo, uma insegurança quando o sol se põe? Porque a gente sabe que dali a 12 horas ele vai surgir de novo no horizonte. A gente tem a certeza de que aquilo ali vai voltar, é cíclico. E por que a gente não pode ter certeza que as outras coisas findam e retornam em outras vidas, em outros momentos, que nada tem fim, na verdade? Tudo tem fim para essa existência material, porque a gente está temporariamente experimentando a matéria. Nós somos espíritos experimentando a matéria temporariamente. Essa não é a nossa casa. Aqui não é lar. Aqui é passagem. Só que muita gente entende isso errado. É essa compreensão de Júpiter. Muita gente está confuso em relação ao que é lar e ao que é passageiro, ao que é apenas uma viagem. Nós estamos aqui de viagem, estamos de passagem, estamos fazendo um curso intensivo na Escola Terra. E tudo isso finda. Só que o que as pessoas querem? Elas querem se apegar a tudo, a todos. Sofre anos na vida porque quer encontrar aquela pessoa que venha te preencher. Será que é para a gente ser preenchido aqui? Aqui é casa? Ou aqui é passagem? Quanto tempo é a nossa passagem pela Terra? Que tempo cósmico isso tem? De repente, a sua alma gêmea, essa pessoa que te completa, ela está lá em outros mundos, trabalhando em outras coisas, enquanto você está aqui na Terra trabalhando, corrigindo e resgatando as questões que você precisa trabalhar. E a outra pessoa está lá. Daqui a pouquinho vocês se unem na verdadeira casa, vocês se unem novamente, se encontram e quem sabe não voltam numa missão juntos, ou cada um vai para um lugar, no espaço, no universo. Aqui não é casa, aqui é passagem. É uma temporada, um curso intensivo no planeta Terra. E é mais ou menos isso que a gente precisa entender, para que essa energia taurina não tenha um preço tão alto e a energia escorpiana não tenha um impacto tão profundo. O preço alto demais que a gente dá, o valor exagerado que a gente dá a tudo que é efêmero, e vem a cobrança, o peso de escorpião que simplesmente joga real na nossa cara e diz: tudo finda, tudo acaba. O que é que você está aí apegado a isso? Por que você está gastando toda a sua energia? Por que você está se deprimindo? Por que você está se desesperando, se descabelando por algo que é tão passageiro, que é tão efêmero, que uma hora vai acabar? Por que você está fazendo isso? É escorpião, ele vem ali com peso, com uma cobrança, com a realidade nua e crua, às vezes. Porque aqui não existe pena, não existe dó. A energia escorpiana é aquela energia que fala: se está doendo é porque você está aprendendo. Tudo aquilo que é macio, suave demais, ninguém aprende com o que é suave demais, macio demais. As pessoas aprendem pela dor, e a energia de escorpião trabalha assim. Ela mostra onde está a dor. Ela ensina através da dor. Então, a Vênus ela está muito poderosa nesse sentido. E com todas essas configurações, esse eclipse ele está pedindo um novo entendimento. E não só isso, está pedindo também uma leveza. Leveza em que sentido? Caramba, se você está aí com problemas financeiros, vamos supor, se você não colocar tanta carga em cima disso, tanta insegurança, tanto medo, tanto desespero, ansiedade em cima disso, e você conseguir trabalhar as camadas mais sutis de Netuno, de Júpiter, dessa energia pisciana, lembrando que Júpiter rege também o signo de Peixes e Sagitário. Então, se a gente mudar o entendimento das coisas, enxergar as coisas de uma forma mais ampla e conseguir conscientemente reformular essas ideias na nossa cabeça, com Mercúrio, talvez a gente não se desespere, a gente se tranquilize. E quando a gente está tranquilo, quando a gente respira, quando a gente se acalma, é quando a gente consegue dar solução para as questões financeiras, para as dificuldades, para as faltas. Ou seja, esse último eclipse está dando essa oportunidade para quem conseguir encontrar o seu equilíbrio, o equilíbrio desse eixo touro-escorpião e da lunação libriana, que tem relação com a Vênus. Se acalme, se tranquilize, se equilibre, respire, encontre o seu eixo, procure clarear as suas ideias, tire as noias, os medos e as inseguranças do caminho. Confie em você, confie no processo de resolução dos problemas, das crises.
você consegue superar, Escorpião. Você consegue sair da crise. Portanto que você se acalme, portanto que você mude o significado e o sentido que você está dando para aquela situação, para aquela crise. Seja um assistente de crise para si mesmo. Porque essa energia taurina e a energia pisciana, elas são maravilhosas para acalmar a gente, para dar essa clareza, esse foco e a gente trabalhar firmemente na construção de um pavimento mais seguro. Mas se você estiver desesperado aqui, o seu pavimento com certeza vai ficar todo bambo, todo instável. Então aproveite o último eclipse do ano e no signo de Touro para trazer essa paz, para conseguir superar as crises, o pânico, o medo. Se alguma sombra vier para sua consciência, olhe para essa sombra e converse com ela e diga: calma lá, eu sou dono de mim, eu tenho consciência, eu sei que você existe. Vamos encontrar um meio termo aqui? É como se a gente estivesse com o arcano da força. É a gente dominando as nossas feras internas. As nossas feras são as sombras. Então trabalhe dessa forma. Lembrando que esse eixo é um eixo fixo. A gente está com muita energia fixa nesse mapa, pelo peso dos planetas, pelos eclipses. Então a energia fixa está muito forte. E o que é a energia fixa? A energia fixa pede foco, persistência, consistência, confiança, um passo de cada vez. Trabalhe nas raízes, nas fundações. Entenda essas fundações. Se elas estão bambas, trabalhe nessas fundações. Se você perceber que alguma dessas raízes ou fundações não tem mais jeito, desapegue. Segue adiante. Ah, mas como é que vai ser minha vida sem isso? Vênus e Lilith. Não se apegue às faltas, aos vazios que ficam. Preencha. A vida dá oportunidade para você preencher esses espaços vazios que aparecem. Se algo ficou vazio, é porque tem algo novo para você utilizar e preencher esses vazios. Trabalhe com confiança, com foco, com persistência, acreditando. Júpiter ali, acredite. Enxergue as coisas por um quadro maior. Não fique apegado a pequenos detalhes, porque os detalhes eles podem fazer a diferença, mas eles fazem a diferença para uma parte do processo e não para o processo como um todo. O todo está em Júpiter. Virgem olha os detalhes, Mercúrio olha os detalhes, mas Júpiter está falando, quanto mais a gente fica apegado, preso a um detalhe, mais tempo a gente gasta ali. E o momento não é momento para perder tempo, é para aproveitar o tempo, otimizar o nosso tempo e trabalhar em coisas concretas, reais, aplicáveis, verdadeiras. Mas lembrando, tudo que a gente tem, tudo que a gente conquista, todas as pessoas que a gente atrai, tudo material e circunstancial que estão ao nosso redor, um dia findam, um dia acaba. Não se apegue. A compreensão do desapego, ele precisa ser entendido na sua máxima, para aquilo que o ser humano precisa aprender sobre esse mundo material. Porque a nossa consciência humana está passando por um momento muito delicado, de extremos, onde as pessoas estão extremamente apegadas às questões mundanas e materiais, quando na verdade está havendo um chamado para a compreensão do que é esse mundo. Esse mundo é uma passagem, esse mundo é uma escola, esse mundo é temporário. Nós estamos aqui apenas numa jornada, numa missão passageira. É como se a gente alugasse uma casa de praia por uma semana e no fim da semana a gente quisesse levar todos os móveis junto com a gente, todos os utensílios, todas as camas, os chuveiros. Imagina o planeta Terra sendo essa casa de praia que você está alugando por um período de tempo, por uma semana. Você falando assim, não, eu não vou, isso aqui é meu. Essa cama agora é minha, eu estou aqui há uma semana. Não, esse chuveiro, não, a casa é minha, eu não vou embora dessa casa mais. A casa é minha, mas você só alugou por uma semana. Não, mas agora ela é minha. É isso que a gente faz no planeta Terra. A gente está aqui numa temporada e começa a achar que tudo é nosso e a gente se apega a tudo. E a humanidade está precisando mudar essa consciência. Ou seja, começar a compreender que as coisas da Terra são da Terra. Que as coisas materiais ficam aqui, que tudo que a gente usa temporariamente. A gente está alugando esse espaço, a gente está usufruindo do que essa casa chamada Terra tem a nos oferecer. Então nada é seu,
Nada pertence a você, nada e nem ninguém. E só para finalizar, porque esse vídeo já deve estar enorme, esse eclipse está pedindo um certo cuidado, porque existe uma energia muito bélica, muito vingativa e muito violenta. Só que é uma violência mais calada, camuflada, que pode agir de forma oculta e que obviamente pode nos surpreender. Um outro ponto importante para esse eclipse: preste atenção à sua saúde, à sua alimentação, aos seus hábitos, aos vícios. Saturno está em peixes, Netuno está fazendo oposição a Vênus. Então, o abuso de entorpecentes, drogas, álcool, isso pode trazer muitas consequências para a saúde, para o corpo e também para a nossa saúde mental. E por isso esse eclipse ele está pedindo: cuide do seu equilíbrio, busque a sua paz, busque a sua harmonia dentro de você, acalme-se, respire, foque na saúde, foque no seu bem-estar, foque no bem-estar das pessoas ao seu redor, busque a paz dentro de você e a paz ao seu redor. Procure não incentivar a violência, a discórdia, os conflitos. Tome cuidado com as suas palavras, com a sua comunicação, cuidado com o que você compartilha, cuidado ao tocar na ferida de alguém, porque se a gente invade muito, se a gente mexe em pontos delicados no universo do outro, esse outro pode querer se vingar, pode guardar muita raiva, muito rancor, e isso pode vir depois como uma resposta. Então vamos evitar mexer em vespeiro, cutucar a onça com vara curta, porque o risco está muito grande para que a gente se machuque e também a gente está com a língua muito afiada para machucar o outro, para pegar naquele ponto delicado. E a gente não sabe como aquela pessoa pode reagir. Por isso, evite ao máximo conflitos e trabalhe ao máximo com toda a sua força, na sua paz interior, no seu equilíbrio, na sua harmonia. Utilize palavras boas, de incentivo para você mesmo, para os outros. Se as pessoas vierem te atacando, respire fundo, limpe a sua mente, tire todos aqueles pensamentos negativos, olhe para aquela pessoa com um olhar de amor, de compaixão, solte amor, reflita amor e segue, até que essa energia densa, pesada que está no ar passe, tá bom? E é isso. Gente, e lembrando, né, o eclipse vai acontecer no sábado, dia 28, às 17 horas e 23 minutos, horário de Brasília. Esse é o horário da lua cheia, tá bom? E vai acontecer no grau 5 e 9 minutos do signo de Touro, e o Sol vai estar lá também a 5 graus e 9 minutos do signo de Escorpião. É importante olhar em qual casa cai o signo de Touro, o signo de Escorpião, esse eixo. E lembrando que aqui no canal tem vários vídeos sobre as casas. Eu vou deixar esse aí, que é um compilado bacana que eu fiz explicando o que simboliza cada casa. Se você quiser mais detalhado, aí tá aí para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Desejo para todos vocês um ótimo eclipse, que a gente tenha bastante consciência, inteligência emocional para lidar com esse momento. Lembre-se de acompanhar encontros astrológicos nas redes sociais. Tem as minhas próprias redes sociais. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva aqui no canal, acione o sininho. Se você quiser se tornar membro, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Tem o meu site ali com mais informações também. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito, muito, muito. De deixar o seu joinha, que vocês sabem que ajuda muito, muito, muito o canal. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.